Oi, gente, tudo bem? Ó, o professor Bruno tá ficando famoso por aqui, então já vou falar que a casa é sua, professor. Agradeço. Hoje a gente volta a falar de dicas sobre revisão. Foi nosso primeiro bate-papo. Ficou muitas dúvidas, tivemos muitos questionamentos. Entre eles, quando é que eu sei, por exemplo, que está na hora de trocar meu pneu ou que eu tenho que calibrar o pneu? Tem um sinal? Bom, ok. O pneu, pessoal, a gente tem o TWI, tá? O que é o TWI? Então, o nosso pneu, ele tem um ressalto. Esse ressalto é o TWI. Se o nosso pneu, ele chegou no TWI, hora de substituir. O que seria essa linha aqui? A gente pode falar? Tá. Esses aqui são os sulcos do pneu, tá? Esses sulcos do pneu, ele é muito importante no momento da chuva, né? Então, ou seja, eu estou fazendo ali uma condução no período chuvoso. Então, essas linhas, né, que são sulcos do pneu, ela é que vai fazer ali o direcionamento da água da via, tá? Entendi. Então, justamente para não gerar aquaplanagem. Então, a gente tem o DWI para informar quando que o pneu deve ser substituído, e a gente tem também que calibrar o pneu pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante. O tanto de ar que a gente coloca no pneu depende do carro? Tá, depende do veículo e peso, tá? Então, se você estiver com um veículo também muito pesado, isso também pode variar. Mas a gente geralmente coloca ali 33 libras nos pneus dianteiro e pneu traseiro. E aí vai variar também muito do gosto do cliente. Então, à medida que o pneu ele está mais cheio, então a gente vai ter uma direção mais dura, mais firme, né? Então a gente sente mais os impactos. Então, um pneu ali um pouco mais baixo, o pneu absorve mais o impacto. Porém, a gente tem que manter sempre o pneu calibrado para a gente não ter desgastes irregulares. O pneu que não está calibrado ou que já está na hora de trocar, isso pode causar um acidente, por exemplo? Sim, o pneu, se ele não tiver calibrado, a gente pode ter o problema do desgaste irregular, né? Como citado, né? Se o pneu estiver murcho demais, ele começa a comer nas partes externas. Se ele estiver cheio demais, ele vai comer na parte interna, tá? Então, isso é importante, a gente manter ali a calibragem exata para a gente não ter esse desgaste irregular. E se o pneu estiver com o TWI muito baixo, a gente pode sim ter um problema de um acidente, né? Porque no momento da frenagem, né? Então, ou no momento da frenagem, ou no momento ali de uma curva, né? O veículo ele não terá a estabilidade necessária, né? Na via. E isso sim é muito perigoso e pode gerar acidente. Agora a gente sai um pouquinho dos pneus para falar de combustível. Okay. Sempre gera uma dúvida ali, combustível adulterado, combustível e etanol, o que eu coloco no meu carro, o que é melhor? Vamos começar por combustível adulterado. Quais são os danos que isso pode causar no carro? Tá. Pessoal, combustível adulterado, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, um veículo, né, da marca Corolla, um Corolla, né, da Toyota. Então é o seguinte, pessoal, combustível adulterado, a gente vai ter dano nos bicos injetores, tá? Então é sempre recomendado a gente ir naquele posto de sempre. Então, assim, você tem aquele posto ali que você já vai constantemente, então continue indo naquele posto, né? Não vai em um posto duvidoso, tá? Às vezes um preço muito baixo, porém a gente tem que ficar atento. Preço muito baixo, às vezes o combustível é adulterado, tá? Muita água no combustível pode sim gerar danos aos bicos injetores. E aí, a gente conversava e o senhor explicava que tem... quando a gente troca de combustível, o carro que é flex, ando só com etanol, e aí vou colocar gasolina. Tem uma diquinha aí para o carro não dar problema. A gente tem uma dica aí muito importante, pessoal. Se o seu veículo é flex, tá? Você só anda no etanol e você vai fazer a substituição do combustível para a gasolina, é muito importante que você ande
pelo menos 10 quilômetros antes de desligar o veículo, porque o veículo ele precisa de reconhecer o combustível novo, né? Então, se você mora ali a 1 quilômetro do posto, você está rodando no etanol, completou o seu tanque de gasolina e desligou o veículo, no outro dia você pode sim ter problemas de partida, porque o seu sistema ainda não reconheceu o combustível do seu veículo, tá? Então, sempre importante a gente só realizar essa substituição do combustível quando você for andar ali longos períodos, né? Acima ali de 10 quilômetros, né? Então, eu vou rodar acima de 10 quilômetros, faço a substituição do combustível, seu sistema vai fazer o reconhecimento e aí sim você não terá danos, né, na hora de ligar o seu veículo no dia seguinte. Para carros eletrificados, hoje está crescendo essa demanda, os carros eletrificados são aqueles que não são 100% elétricos, então a gente precisa colocar algum tipo de combustível ali. Também funciona essa dica? Também funciona essa dica, tá? Então, a gente tem esse veículo que é híbrido, né? Então, ele até 80 km por hora você vai ter a parte elétrica em funcionamento. Então, você precisou de uma potência maior, é a parte que você vai ter ali a combustão em funcionamento, tá? Então, o seu veículo, mas no momento da partida, ele sempre vai avaliar. Seu veículo está no etanol, então você tem um reservatório de partida a frio. Então, ele vai lá, pega a gasolina desse reservatório de partida a frio para a gente conseguir dar partida no início do dia, né? Mas vamos supor que o seu veículo esteja no etanol. Igual eu comentei, o seu veículo estava rodando na gasolina e você foi lá e colocou o etanol. O seu veículo entende que o sistema está na gasolina, né? E ele não vai puxar aquela gasolina do sistema de partida a frio. E aí sim é onde você tem o problema na hora de dar partida no seu veículo, porque o sistema, o etanol, ele é frio, a gasolina ela é quente. Então, como o etanol é frio, você vai ter dificuldades na partida durante o dia. Lógico, em dias frios, né? Professor, em relação aos veículos elétricos, eletrificados, a revisão é diferente? A gente precisa ficar atento a alguma coisa que no carro a combustão não tem? Como que é? Bom, pessoal, nos veículos híbridos, né, a gente mantém o mesmo padrão de revisões. Então, nesses veículos, a gente tem sim a parte eletrificada, porém a gente também tem motor a combustão, a gente tem um sistema de arrefecimento do mesmo formato, tá? Dos 100% do motor ciclo Otto, né? Que é o 100% a combustão. Então, nesses veículos, manter o padrão de qualidade, né? Realizando as revisões a cada 10 mil ou a cada 12 meses, conforme manual, tá? E nos veículos elétricos, aí sim a gente já muda um pouquinho. E aí a gente volta num próximo programa para falar sobre os veículos elétricos, que a gente tem muito Ok. A gente retorna então esse papo então dos veículos elétricos. Professor, muito obrigada. E eu não vou nem eu que falar agradeço. que o senhor é sempre bem-vindo aqui, porque o senhor já sabe. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.